O Rio em Foco está completando 10 anos em 2018 e nessa jornada entrevistamos deputados, professores, pesquisadores, gestores e líderes de diversos segmentos da economia fluminense, com temas que vão do pré-sal ao carnaval. Além do aniversário, 2018 também marca uma mudança no cenário político por conta das eleições e uma expectativa de retomada de projetos e agendas abalados pela crise econômica. Para falar sobre os desafios que os eleitos terão nos próximos 4 anos, reunimos nessa edição especial os presidentes das instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Rio. E cumprindo com a sua função de propor soluções e apontar oportunidades, eles vão poder falar sobre o papel de cada um na construção de uma agenda de futuro para o Estado do Rio. O Rio em Foco recebe a reitora da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o ESO, Maria Cristina de Assis. Criada em 2005, a UESO é uma universidade pública e de ensino superior localizada em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Além de formar profissionais para atender às demandas das empresas localizadas nessa região, a instituição pretende se tornar um centro de referência no ensino, pesquisa e inovação na área tecnológica. Reitora, se a gente tivesse que estabelecer uma prioridade para o desenvolvimento do Estado do Rio nos próximos 4 anos, qual seria, na sua opinião? Investimento na área de educação, pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Tanto na educação básica, né, que hoje o investimento, ele não é... Investimento na área de educação, existe um percentual ainda muito pequeno, irrisório, na educação básica, porque hoje a nossa população brasileira, na verdade, ela, em termos de classe social, a gente tem hoje de baixo poder aquisitivo, em grande maioria. Então, para que esse jovem, hoje, da escola pública, consiga alcançar a universidade. Então, eu acho que isso é fundamental. Não se fala em desenvolvimento econômico e social sem se falar, sem aliar isso à educação, né? Principalmente a educação básica, ensino fundamental e médio. Associado a isso, ao investimento de pesquisa e desenvolvimento, mas o investimento associado a uma ação planejada, a um projeto, né, de demandas em que haja interação da universidade, né, que detém todo o patrimônio intelectual, né, e com toda a competência para interagir com o setor produtivo, e aí com isso a gente gerar produtos, novos produtos tecnológicos, gerar inovação. A gente sabe que o Brasil ele está muito atrás da vanguarda de desenvolvimento tecnológico, né? Nós ainda, infelizmente, né, após a Revolução Industrial, estamos ainda exportando matéria-prima. Né? E a globalização, ela traz um desafio grande para o Brasil, que é a concorrência no mercado, tanto internacional como interno, no mercado brasileiro, de produtos de alta tecnologia a custo baixo. Né? Com isso, há uma grande perda no comércio brasileiro, né? No investimento econômico, na economia nacional. Então, a pesquisa e desenvolvimento associada a um planejamento estratégico entre as universidades e o setor produtivo é que vai estimular essa melhoria na qualificação tecnológica do setor produtivo. E esse é o DNA da UESO, né? Que é das universidades estaduais a mais novinha, né? Ela é a mais novinha, mas que está sendo construída, na verdade, né? A UESO ainda, né, criada em 2005, com autonomia em 2009, ela ainda precisa ser consolidada, né? Porque a UESO, até para desempenhar esse papel e se tornar realmente um centro de referência, principalmente numa região de demanda, né? Onde estão localizados 4 distritos industriais, uma região que na verdade, que corresponde a 45% da população do município do Rio de Janeiro, maior área de arrecadação de ICMS, né, existe uma grande variabilidade do índice de desenvolvimento humano, né, que é muito baixo na região da Zona Oeste. Então, ela tem um papel importante, mas a UESO precisa ser consolidada, ela precisa realmente ter um campus próprio, ela precisa ter uma lei que realmente confira a ela a autonomia universitária
para trabalhar nos três eixos, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Em relação ao legislativo, o que tem que estar no foco dos deputados nesses próximos 4 anos para que o ensino, pesquisa e desenvolvimento, de fato, se concretizem pelas instituições estaduais do Rio? Eu acho que tem, na verdade, que nesses próximos 4 anos, eu vejo que, primeiro, algo já iniciou, né? Eu acho que o Fórum, né, de Desenvolvimento, né, de Planejamento Estratégico do Rio de Janeiro já iniciou na sua Câmara Setorial de Tecnologia uma grande mudança, que é a adequação da Lei de Inovação, que é uma lei federal, à realidade do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que criar essas políticas de desburocratização para que o produto, né, possa ser mais fácil, sair mais fácil, né, de gerar a propriedade intelectual de uma forma mais, vamos dizer assim, sem tanta burocratização, sem tantas taxas. Né? Eu acho que essa lei de inovação, agregando serviço, então eu acho que isso já facilita muito, né, essa relação no desenvolvimento tecnológico, essa lei de inovação. Inclusive, ela permite uma maior interação, né, da indústria com a academia. Isso já é um fato. O outro é o investimento, realmente pesquisa e desenvolvimento aliada a agências de fomento, visando principalmente desenvolvimento de projetos e produtos no setor produtivo. A FAPERJ, nos últimos anos, seria uma agência de fomento, né, a pesquisa e inovação. No Rio de Janeiro, mas que não recebe, né, que hoje, né, não consegue nem pagar os seus projetos. Projetos estes, muitas das vezes, né, eles têm hoje editais de interação com empresas, startups, ou seja, hoje pesquisadores estão fechando seus laboratórios, né, porque não conseguem o financiamento adequado para o desenvolvimento de pesquisa. A própria UESA em si, por exemplo, nós temos hoje lá, o nosso programa de pós-graduação, ele atua principalmente na área do mestrado profissional. Por que o mestrado profissional? Pós-graduação, stricto sensu, modalidade de mestrado profissional. Porque para a gente da UESA é importante o quê? Atender o profissional, né, das indústrias. Né? Então hoje a gente tem tanto no programa que é Ciência e Tecnologia de Materiais, como Ciência e Tecnologia Ambiental, né, profissionais das várias empresas da região que vão lá, justamente se inscrevem, né, no nosso programa e seus trabalhos, as teses, as suas dissertações estão associadas a melhorias de processos, a criação de novos produtos. Né? Mas para que isso possa ocorrer, é importante que esses pesquisadores tenham investimento nos seus laboratórios. Né? E mais, né, existe também uma necessidade, talvez, de políticas públicas, né, que permitam, né, que no Brasil ainda, São Paulo, eu consigo enxergar isso de uma forma mais positiva. Esse diálogo já iniciou, mas no Rio de Janeiro, o diálogo da empresa com a universidade, ele ainda é incipiente, né? E qual é a importância de ter esse espaço de interação do fórum? A senhora já citou toda a discussão sobre a lei de inovação tecnológica, que ainda está correndo, e há uma expectativa de aprovação dessa lei até o final desse ano, que ela seja apresentada pelo governo do Estado ao Legislativo. Mas qual é qual a importância de ter esse espaço e mantê-lo aqui de diálogo entre o Legislativo e as instituições? Eu acho assim, é fundamental importância, né? Eu acho que tem várias, né? O fórum, ele é composto por várias câmaras técnicas, né? E uma das câmaras que eu acho muito interessante está associada à qualificação profissional e educação tecnológica, porque justamente ela vai trazer uma discussão hoje que é importante, né? A universidade forma o profissional, mas ele forma que profissional? Qual a demanda desse profissional? Né? Não adianta a universidade, ela é dinâmica, né? Então, se a gente fala em traduzindo isso em desenvolvimento econômico, os cursos que essas universidades oferecem, né, de graduação também devem ser dinâmicos de forma a se adequarem às necessidades desse desenvolvimento econômico. Agora, ainda não há uma clareza, na verdade, de quais são as demandas efetivas dentro do Estado. Não há uma clareza, mas assim, o que eu entendo é que existem muitos dados,
né? Eu acho que os centros de pesquisa, as próprias universidades já têm muitos dados, né? Esses dados que precisam ser analisados, tá? E aí transformados, sim, em ações e estratégias, né? Eu acho que falta essa discussão. Por isso eu acho importante essa discussão que se faz nessa Câmara, porque justamente a Zona Oeste atende que setor? Né? É até interessante, né? Na Zona Oeste, por exemplo, a gente tem as indústrias metal-mecânica, então as engenharias têm uma importância. No início acreditava-se a graduação tecnológica, na verdade é uma formação mais rápida, mas hoje no Brasil a graduação tecnológica não é bem aceita pela empresa, né, pela indústria. Ele quer um engenheiro. Então a gente começa, a UESO, a se modificar, cria a escola de engenharia. Que tipo de engenharia? Engenharia de produção, engenharia de materiais, né, a engenharia em processos metalúrgicos. Por quê? Porque a demanda da região é metal-mecânica. Na área de saúde, que cursos na área de saúde a UESO pode criar com base na demanda da Zona Oeste? A gente tem hoje lá indústrias na área farmacêutica, está sendo implantada agora uma planta de biotecnologia em saúde, né, uma planta de Biomanguins, que vai ser coordenada. Então, a produção químico-biológica, então ciências biológicas com foco em quê? Em produção química e biológica, em farmácia, devido aos insumos biológicos, né? A região da Zona Oeste, por ser uma região densamente povoada, né? E por ter uma maior arrecadação de IMS, por isso maior quantidade de empresas prestadoras de serviço, se faz importante o quê? Se faz importante cursos na área de tecnologia, de informação, de desenvolvimento de sistema, para proporcionar, para você qualificar ainda mais essa prestação de serviço. E essa visão estratégica é fundamental. Sim. Então, eu acho que essa discussão tem que ser feita, não só em relação à Zona Oeste, mas em relação a todas as regiões do Rio de Janeiro, para que veja que a demanda a universidade pode atender, de que forma mais positiva ela pode contribuir para esse desenvolvimento social e econômico no Rio de Janeiro. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, reitora, e obrigada a você, telespectador, que com a sua opinião ajuda a manter o Rio em Foco conectado com tudo o que acontece no Estado. E se você ainda não conhece o Fórum de Desenvolvimento do Rio, acesse nosso canal no YouTube. Nele é possível conhecer o trabalho realizado pelo Fórum há mais de 15 anos e rever todos os programas na íntegra que foram produzidos para esse especial Agenda de Futuro. Está tudo lá, é só assinar. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.